Aqui é o canal do Camarada Anarquista com o Camarada Anarquista. Bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei onde você está, mas seja bem-vindo, né? Aqui estaremos discutindo nesse episódio 1 da primeira temporada. Bolsonaro, para os anarquistas, não é nenhuma surpresa. Então vamos tentar entender isso, tá? Num debate aqui, num monólogo aqui que eu vou apresentá-los. Para os anarquistas, né, o Bolsonaro não é uma surpresa. Mas por quê? Como assim? O Bolsonaro não é uma surpresa? O mundo todo, o Brasil, ficou embasbacado com essa situação, principalmente o setor progressista, né, e de esquerda, ficou sem palavras para entender como é que o Brasil saiu de ser um país progressista durante 20 anos, né? A gente tem que entender que o Fernando Henrique, por mais que tenha sido um presidente das elites, comparado com o que era um Fernando Collor, um Sarney, que eram filhos de coronéis, que tinham ligações diretas, estreitas com a própria ditadura militar. O Fernando Collor era uma novidade, ele era um sociólogo, né, uma pessoa, um estadista. Então, e ele foi lá para tentar fazer reformas liberais, né, neoliberais, melhor dizendo, no intuito de resolver certos problemas e trazer direitos, fez algumas demarcações indígenas e tentou fazer, né, toda uma questão lá que, é óbvio, iria falhar, falhou, né, em certo ponto resolveu alguns problemas, mas em 98, né, foi quando ele foi eleito, foi em 98, não, foi em 94, então, desde 94 o Brasil vem numa caminhada progressista. Então você tem o primeiro o Fernando Henrique, 2 turnos, depois você tem o Lula, né, e depois você tem a Dilma, né? Por mais que sejam direita e esquerda, eles estão não são o setor conservador que a gente vê em diversos outros países, né? Duramente ligados a igrejas católicas ou igrejas evangélicas do mundo e tal, e tentando aplicar uma lógica altamente religiosa, né? Claro que existe. O debate é um debate que pode ser muito intenso, afinal de contas você está falando de mandatos de 3 presidentes que fizeram parte da história recente da democracia brasileira. Todavia, né, essa mesma caminhada do que aconteceu no Brasil foi uma caminhada muito semelhante ao que aconteceu no mundo todo. Então você vai ter nos Estados Unidos os Clintons, apesar de ter o Bush, mas o Bush, o presidente, né, o George W. Bush lá, ele não era aquele quase fundamentalista religioso que a gente viu na época do Reagan, entre outras figuras de Estado aí no mundo. Então a coisa ficava entre a direita e a esquerda, mas uma direita que era um pouco mais moderada, que tinha um tom um pouco mais, digamos, de diálogo, do que direitas de antigamente, que é ou você segue a regra, né, ou você vai para a igreja, ou você vai fazer qualquer coisa. A coisa não era uma extrema direita, né? Então a gente não tem, mesmo o Reagan não dá para considerar ele uma extrema direita, mas ele estava muito mais próximo do que, por exemplo, o Bush, né, o Fernando Collor, né, o Sarney estava mais próximo do que, por exemplo, o Bolsonaro. Então como é que a gente tem a figura do Bolsonaro no Brasil? Como é que eu, um anarquista, enxergo isso? Porque eu já sabia, e muitos anarquistas sabiam, que era batata, era balada. E se um anarquista não sabia, faltou fazer o dever de casa, né? Sem nenhuma ofensa aqui, mas eu acho que faltou fazer o dever de casa, porque a figura do Bolsonaro é uma das chaves do porquê o anarquismo critica a figura do Estado. Porque a figura do Estado, ela vai funcionar da seguinte lógica: você tem uma camada, né, da produção, das pessoas responsáveis por manter a produção dos bens, né, da comida e de tudo isso aí
de uma determinada região, né? Vamos chamar essa região de país, podemos chamar esse país de Brasil. Então, quando nós temos essa camada, se essa camada resolver que ela para, que ela não vai trabalhar, a não ser que ela tenha direitos, então a região, o país, o Brasil para, né? Ou se esses direitos que porventura não estão sendo conquistados, mas precisam ser dinamizados de alguma forma para poder obter ganhos, seja ele qual for ou de qualquer esfera que seja. Então, no momento que para poder ser dinamizado, não dá para ser feito de uma forma autoritária. O autoritarismo, ele não dinamiza, né? O autoritarismo, ele freia. Então, você precisa das forças moderadas, né? Você vai precisar de ambos os lados para poder dinamizar as camadas mais populares. E no momento que essa dinamização ocorre, você vai ter um fenômeno que é, você vai ter uma acumulação de riqueza no topo. Só que o topo, ele entende que ele está fazendo uma negociação com o poder central. Ou seja, ok, eu vou te dar o espaço para que você pleiteie esses direitos. Eu vou ceder, mas você vai ter que me dar algo de volta. E isso aí é onde começa o jogo perigoso, né? Eu acho que o pessoal até fala muito Lula, né? Por causa dos banqueiros e tal. Não dos bancários, dos banqueiros, tá? Que ele fez os acordos, o banqueiro nunca ganhou tanto dinheiro no mundo, né, nesse Brasil e blá blá blá. Mas isso aí tá acontecendo, para falar a verdade, desde a redemocratização e principalmente depois de Fernando Henrique Cardoso. Você começa a ter todos esses trâmites de negociação com a oligarquia que rege esse país, né? Os Odebrechts, a família Batista, né, do Wesley Batista. Então você vai ter toda essa elite, né, o Dória e assim por diante, fazendo, beleza, eu vou te dar esse espaço, eu vou receber isso em troca, para que a gente possa estabelecer uma base, né, de consumidores, e essa base de consumidores vão, né, logicamente me beneficiar, vão beneficiar os meus produtos, as minhas empresas. Bom, mas aí é que tá o jogo, aí que tá a pegadinha, né? A oligarquia, ela não tem, a oligarquia são né, os grupos né, as famílias e grupos que comandam, né, o poder para poder manipular a lógica democrática. Então, o que eles vão fazer? Eles vão fazer isso, e é assim que o anarquista pensa. Eles vão ceder só para poder conseguir certos ganhos, para poder fortalecer o seu poder sobre as instituições democráticas. E fortalecendo o seu poder sobre as instituições democráticas, eles vão aí colocar nesse lugar uma figura autoritária. Colocando uma figura autoritária, eles podem tirar aquilo que foi a barganha, ou seja, aquilo que eles estavam, que na cabeça deles eles estão cedendo, para poder dar o espaço para as camadas mais populares, ou seja, eles não vão perder dinheiro e eles não vão perder nunca. Vou colocar a força moderada no poder é uma mera forma de poder ter negociação, para poder ter certos avanços, só para que depois esses avanços possam ser retirados e se coloque uma força moderada agora, né, sem esses direitos que porventura no passado poderiam ter tido, para poder dinamizar certos outros setores e poder retirar, né, esses direitos. Por quê? Porque esses direitos vão ferir a liberdade dessas pessoas. Então eles vão manipular com sua força aquilo que for necessário ser manipulado para poder tirar. E para poder você manipular, para você poder retirar algumas dessas pseudo-conquistas através do Estado, o que você vai fazer? Você vai ter que colocar uma figura que é autoritária. Então, por isso que o Bolsonaro, para um anarquista, não é nenhum segredo, né? O Paulo Guedes também não é nenhum segredo. E por que o Paulo Guedes ele não teve sucesso na empreitada de outros líderes de Estado? Outros líderes de Estado. Por quê? Porque ele é uma pessoa que vai conseguir criar os números para que se tenha lucro sobre esses problemas de Estado. Sobre esses problemas de Estado só não, né? Esses problemas sociais.
Mas o Paulo Guedes ele não tem a figura autoritária para poder fazer com que essas regras mudem. Então precisa de alguém que seja autoritário o suficiente para fazer essas mudanças. E essa figura vai ser o Bolsonaro. E esta é a lógica nefasta, né, que nós, anarquistas, avisamos. Então, por exemplo, por isso que o Bolsonaro não é nenhuma surpresa para nenhum anarquista que tenha feito o dever de casa. Né? E por isso que, assim, o que foi que aconteceu com o Brasil? Tem muita gente que eu vejo perguntando isso. Como é que chegamos no ponto que chegamos? Bom, chegamos no ponto que chegamos porque o sistema é esse. O sistema ele vai habilitar figuras moderadas. Essas figuras moderadas, elas vão conseguir fazer algumas pequenas melhorias através de micro-reformas. Essas micro-reformas vão emplacar em certas situações relevantes à manipulação de poder. E aí, no momento que essa manipulação de poder já não começa a ser mais sustentável, precisa se fazer precisa dentro do sistema rearranjar ele de forma que esses grupos possam ter mais poder sobre a sua camada de produção. Então, tudo no final bate na camada de produção, porque a camada de produção é a coisa mais importante, porque é ela que vai consumir em grande escala e ela que vai produzir para essa escala. Então, né, no frigir dos ovos, os direitos que foram, né, conquistados, os números que foram, né, conquistados durante esses anos de governo nessa recém-história democrática do país Brasil, ele tinha que ser retirado. Por quê? Porque já se atingiu certos patamares. O extrato social de governos moderados ele já estava ficando desgastado por uma disputa política. Então estava na hora de colocar uma figura autoritária que pudesse habilitar reformas que fossem de cunho autoritário, ou seja, que vão favorecer a oligarquia que colocou o Bolsonaro, uma figura autoritária, no poder. E isso não é uma coisa só no Brasil. É algo que a gente tem que ter em mente. Essa figura, né? Então, quanto menos direitos, quanto menos direitos sociais, quanto mais precário for os direitos sociais, mais as figuras autoritárias vão ter sucesso em obter números, apesar das suas implicações éticas. Então, por exemplo, você tem o Trump, os Estados Unidos está muito bem economicamente, né? Mas o índice da pobreza nos Estados Unidos está aumentando. Então, como é que os Estados Unidos está ficando mais rico se a pobreza, né, o salário, eles estão começando a achatar mais salário? Por quê? Porque o Trump, ele, por mais que não seja através de uma lei, né, ele consegue, através do extrato social, não é o caso do Brasil, que está sendo uma coisa na lei, né, através da sua influência social, fazer com que como pode dizer, com que possa esmagar um pouco mais a camada de baixo, para que a camada de cima tenha mais espaço, para que esse lucro ele seja redirecionado, os lucros, a mais-valia, ou o que você quiser chamar, consiga ter um direcionamento maior e uma retenção maior nas camadas superiores. Então você vai ver isso aonde? Você vai ver isso aqui no Brasil, você vai ver isso nos Estados Unidos, você vai ver isso na Polônia, que a Polônia foi um país que, né, recém saiu aí, o que é 90, foi 90 que tem 18, 90, 18, 28, tem 28, 29 anos. Então tá, ainda não é 200 anos de história que a Polônia tem fora do comunismo, né, fora do socialismo lá com a União Soviética. Então esse grupo sai, né, vão se fazer uma reforma. Essa reforma ela vai ter que ter esse caráter moderado, vai ter que ter esse caráter de pacificação, esse caráter de negociação, de um espaço para todos, né? Apazigua-se os ânimos, consegue-se conquistas, e aí agora está na hora da oligarquia agir de novo, né? Então o que acontece? A oligarquia vai lá e vai começar a colocar figuras autoritárias para retirar e poder ter o poder total sobre a produção. Então isso aconteceu na Polônia, vai acontecer na Hungria, está acontecendo na Turquia, até a própria China, né, tanto para a esquerda para a direita, até a própria China, que depois de Mao fez todo um processo onde os ditadores do proletariado na República Popular da China,
eles não tinham 20, 30 anos e o poder deles tinha algumas limitações. E isso habilitou com que os países do Ocidente capitalistas fossem entrar em contato e negociação com a China. Né? Por exemplo, a Margaret Thatcher foi lá né, foi ver o negócio de Hong Kong e etc e tal. No entanto, no entanto, quando você vê Xi Jinping entrando, né, agora que se criou uma elite da China, uma elite que está altamente enraizada nas questões do Estado, agora o que ele vai fazer? Vão colocar uma figura mais autoritária que vai ser capaz de fazer flutuação de câmbio, que vai ter a capacidade de retirar alguns direitos, como está acontecendo com os povos do deserto, no noroeste chinês. Né? Por quê? Porque isso vai atender a oligarquia, para que a oligarquia precisa para poder manter, ou melhor, crescer a sua produção. Por mais que isso, porque aquela coisa parece uma coisa meio louca, sabe? As pessoas estão ficando mais pobres, só que o rico vai ficando mais rico. Por quê? Porque você vai ter desvalorização do câmbio, você vai ter concentração de renda, uma concentração de renda, e aí você vai ter as regras do jogo para poderem ser mudadas ao seu bel prazer. Então, tipo assim, essa lógica nefasta de liquidificador que o Estado tem, não vê nem esquerda nem direita, né? Ela vai ver as duas coisas, deixando claro que o anarquismo ele não é necessariamente contra o Estado, mas ele é contra esse Estado centralizador, como a gente vê, né? O anarquismo ele é a favor de um Estado federalista, né, de constrição de democracia constrita, ou seja, né, as decisões elas têm que ser democráticas e elas têm que ter o alcance das pessoas que fazem uso dessa democracia, né, e eu não vou entrar aqui nesse debate. O que eu estou pontuando aqui, eu quero deixar bem claro aqui, fazendo uma recapitulação, um resumo, melhor dizendo, de tudo que eu disse até agora, é que para o anarquismo, Bolsonaro não é surpresa. Essas figuras autoritárias de extrema-direita não são surpresas, porque faz parte do jogo da lógica estatal, da democracia, né, moderna, de colocar figuras moderadas para poder fazer certos avanços, para quando esses avanços forem feitos, poderem fazer a oligarquia reconquistar o espaço que teria sido perdido. Ou seja, eu vou te dar esse espaço que você precisa, você vai me dar uma contrapartida e depois eu vou colocar uma pessoa no poder para garantir que eu nunca tenha que perder esse espaço de novo. Não importa qual a consequência. Então, né, por isso que não é nenhuma surpresa, repito. Bom, no próximo vamos ver o que a gente pode discutir, se vocês gostaram aí ou não gostaram. Eu fiz aqui meio que de improviso esse, né? Não coloquei nenhum... não fui atrás de uma citação mais específica, né? Fiz a coisa aqui meio que de coração, né? Foi de coração, mas eu prometo organizar um pouco melhor aí esse conteúdo para todo mundo. Então, quem gostou aí, quem puder dar uma ajuda aí, dar um inscrito aí, dar um joinha. Quem quiser, né, participar com os comentários e fazer correções, são sempre muito bem aceitas. E aí no final de cada episódio eu lido com as questões das correções. No mais eu digo boa noite, né, bom dia, boa tarde, boa noite, um beijo e um abraço. Tchau do camarada anarquista.